Olá, começa agora mais um LGBT Talk e hoje a nossa atração é internacional. A gente tá um pouco metido hoje, né? Estamos. A gente recebe o ator que tá fazendo um grande sucesso lá, trazendo burburinho, levando o nosso nome pra fora, né? A nossa arte pra fora. O Raissan Ali. Raissan, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao LGBT Talk. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Prazer Tô é empolgado nosso. em conhecê-los melhor, sim, tô bem Prazer é animado. nosso. O prazer é todo nosso e vamos falar dos seus projetos, Carreira, né? vida, Mas vamos começar a trajetória. falar do que tá bombando lá fora, né? Verdade, verdade. Que é que você tem feito? Você começou aqui no Brasil fazendo inúmeras coisas, né? Já produziu eventos, já trabalhou em Sim. agência de publicidade renomada, já participou de reality show e agora fez uma transição de carreira, não é tão recente assim, mas uma transição que tem Sim. gerado bons resultados, né? Sim. Quais são os seus projetos mais recentes? O meu último projeto agora foi o Vampiro de Niterói, que é um serial killer do brasileiro, da década de 1980. Ele é vivo ainda, né? Ele tá internado numa clínica psiquiátrica em Niterói. Ele tem 50 e poucos anos. E eu trabalhei junto com o Thiago Santiago, Famosérrimo também. que escreveu o roteiro desse solo show, que foi um piloto que a gente fez pros palcos americanos. A gente se conheceu, na verdade, durante a premiere do Ainda Estou Aqui, na academia do Oscar, lá em Los Angeles, logo antes da Fernanda e do Selton começarem a rodar o mundo aí, fazer a campanha em prol Oscar, né? E aí a gente conversou, nossa, tem tanta coisa legal no Brasil, e eu acho que o mundo tá aberto mais hoje, que americano não gosta de ler legenda. Não é que eles não admiram o material, não acham que o material é interessante, mas eles não querem ler legenda. Então, se é em outra língua, eles não... Pra eles não é interessante. Não é interessante. Mas agora, com essa questão do boom que a gente teve desse filme, com o streaming que tá trazendo cada vez mais acesso. Tipo, eu assisto série coreana, sabe? Coisas que eu não imaginava que ia ter acesso e poder conhecer outras culturas. Mas o ponto foi, eu conheci o Thiago e a gente tava conversando sobre o que seria legal fazer para trazer algumas histórias. Não tenho orgulho dessa história, mas é uma história que é importante por trás, porque tem uma mensagem por trás. Então ele escreveu esse roteiro, a gente fez um solo show, onde eu interpretei o psiquiatra e o próprio Marcelo. Ele se encerrou agora e essa peça vai rodar o mundo e ela vai vir pro Brasil. Uma curiosidade, assim, você falando aqui, como que é a construção de um personagem, e principalmente um personagem com esse peso? Sim. Eu acho que todo personagem... Eu estudei na Stella Adler, que é uma escola bastante conhecida em Hollywood, por formar profissionais na área. É o que eu falei esses dias, né? Qualquer profissão, você precisa ter uma especialização. Não adianta você ser influencer e querer ser ator sem se especializar. Você pode usar da sua voz para influenciar as pessoas, e se você quer usar disso para também trazer engajamento para outras coisas, você tem que se formar. Não dá para ser médico sem ir para faculdade, né? Então, assim, eu me dediquei muito nesse processo de aprendizagem mesmo, entendendo qual seria a minha técnica. E é muito louco trabalhar com um personagem como esse, porque é algo completamente diferente da minha realidade, né? Da maioria de nós, de todos nós. E é pesado. E ao mesmo tempo, você não pode julgar, né? Sim. Porque você abomina. Eu abomino tudo que eu tava lendo, que eu tive acesso e tal. E você não pode julgar. O personagem não pode julgar. É o ator que tá encarnando aquela pessoa, não pode julgar. Então você ser aquela pessoa. Ser aquela pessoa. Né? Então, pra mim, eu tive acesso a todos os processos criminais, laudos médicos. Conversei com psiquiatras que trabalhavam no hospital na época que ele foi internado a primeira vez. Alguns outros nomes que eu ainda não posso falar, mas que trabalham na área de crime, que são bem especializados aqui no Brasil. E aí, com isso, eu comecei a entender a história dele e comecei a criar na minha cabeça. Porque tem vários métodos de atuação, né? Você pode usar experiências pessoais para trazer a emoção. Então, sei lá, você tá fazendo um filme que você terminou o namoro com a pessoa. E aí você
que chama method acting, né? Que daí você usa, então, uma experiência de um sofrimento que você passou por um término anterior. E aí você traz, você lembra, você olha pra pessoa, tipo, olha pra você. E eu penso assim, o que será que ela tem que lembra um pouquinho do meu ex-parceiro, sabe? Ah, é o cabelo, é o cheiro, é aquilo. Aí você vai construindo essa imagem pra trazer a emoção e reviver. Essa é a mais dolorida. Ela é a mais real, mas ela é a mais dolorida, porque você acaba acessando. Um breakup, um término não é tão pesado, mas tem gente, por exemplo, se você já sofreu abuso sexual no passado, foi estuprado, né? A gente pode falar essas coisas. Claro. Na internet. Vamos embora. E aí tem gente que é ok em trazer de volta. A mulher vai fazer um filme onde ela é estuprada. E a forma que ela tá se preparando para aquilo, ela traz de volta aquilo, aquela memória, que por alguns lados tem o positivo e negativo. O positivo é que pode servir como cura. Porque sabe aquele negócio quando você tem um trauma, se você não fala, se você não expõe, você não cicatriza, né? Não cicatriza, exato, fica ali adormecido. Então, se a pessoa tem uma boa estrutura de pessoas que para auxiliá-la nesse processo, pode servir como cura, ao invés de ser um sofrimento, né? Sim. E aí, o outro método é aquele que é da imaginação, que é o que aprendi com a Estela. Na Estela, que você cria as histórias. Então, eu vou fazer Marcelo, eu tenho informação do Marcelo da época que ele cometeu os crimes até agora. Mas eu não tenho informação do Marcelo de como que ele era criança, como que era a mãe dele, como que era a casa dele, como que era a cor da parede do quarto dele. Então você cria toda a história desde o comecinho. Você escreve mesmo, você cria um background inteiro, assim, tipo… E eu sou tão detalhista nesse sentido que eu crio até… Qual que é a cor da flor que a mãe dele colocava na mesa, o que tipo de café da manhã, que horas que ele tomava o café da manhã. Então você cria toda essa história. E uma vez que você cria essa história, ela mora dentro de você. E aí ela passa a ser verdade. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, ele não sabe que a gente tá atuando. É impressionante, né? Eu já ouvi muito ator falando isso. Então você tá vivendo aquilo é real. Por mais que você sabe, você tem consciência de que não é real. Tem ator que chega em casa e não consegue se desligar da dor. Não, Né? exato. Então, assim, esse trabalho de imaginação, de criar a imaginação, é o menos dolorido. Mas dependendo do personagem que você vai trabalhar, é dolorido. Então, o Marcelo, eu sofri. Foi pra várias camadas. Foram camadas muito… Eu misturei um pouco do pessoal com experiências pessoais, com essa criação imaginária. Usei bastante do bullying, né? Pra acessar algum tipo de dor. Porque ele também foi uma pessoa… A maior parte dos serial killers do mundo inteiro, pode pesquisar. Sofreram. Todos sofreram uma forma de bullying. É uma forma de libertação, assim, de tipo, quero ser visto. A gente pode até falar sobre isso se vocês quiserem. Claro. Eu tive que pesquisar muito, né? Claro. Então, aí eu comecei a criar uma empatia, mas colocando com um limite de tipo assim, não, isso não é inaceitável, mas você tenta entender. O objetivo da peça era mostrar o que a sociedade poderia… Se a sociedade tivesse feito algo diferente, será que essas pessoas existiriam? Será que se a gente se atentasse aos solitários da escola, aos que são zoados o tempo todo… Não estou justificando, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Mas será que se a gente tivesse uma consciência coletiva mais ligada nesse aspecto, o que hoje já tem mais awareness no que diz respeito ao bullying, que não existia na época que eu participei. Nem se falava em Nem bullying, se falava, né? exato. Verdade. Será que a gente tendo esse cuidado, essas pessoas iriam Chegariam talvez, a esse caminho. a esse ponto? Que todo mundo tem trauma. Qualquer pessoa tem trauma. A maioria das pessoas conseguem lidar com o trauma, não chegando a casos extremos. E essas poucas, que são realmente distúrbios mentais, não tem… Eles chegam a Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do bullying. E a peça traz muito sobre Sim. isso, traz sobre esse lugar mesmo, das vezes a gente colocar… De empatia, eu diria, assim. Sim. De você entender também o que levou aquela pessoa àquela situação. E… Falando brevemente, assim, que é importante da sua construção quanto ator, hoje em dia também, até pra construção do personagem, você Sim. traz isso. Você teve uma passagem breve por um reality. Sim. E a gente viu alguns cortes. Uhum. E eu até falei pra ele, cara, olha isso daqui como é
pesado, é muito pesado, assim, pra gente quanto LGBT, óbvio, Sim. mas quanto pessoa também, de se colocar no lugar do seu lugar, no caso. Uhum. Quanto você trouxe de construção também pra esse personagem e o quanto você trouxe de construção pra sua trajetória até aqui? Sim. Como é que caminhou com você até aqui? Mas só de falar desse assunto eu já fico arrepiado. Eu só queria acrescentar também que naquele momento você fala em bullying. Mas aquilo claramente foi um ataque homofóbico. Sim. Queria saber se você mantém aquela visão, porque naquele momento, há muito tempo atrás, também não era amplamente debatida a homofobia, assim. Acho que ainda falta debater muito mais, mas a gente evoluiu, né? Eu acho… Esse é um tópico que eu mexe muito comigo, mas… eu acho que é uma mistura de bullying com ataque homofóbico. Porque o ataque homofóbico, ele também é uma forma de bullying, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E eu sou muito grato por ter tido pessoas ao meu lado depois disso, porque eu acho que eu era uma criança. Eu não tinha experiência nenhuma com TV, eu não sabia, eu achava que eu tava indo pra uma casa. Sabe? Que Esquece, né? Apaga a luz, eu não sabia que era tudo aquilo, assim. Então, foi muito doloroso o processo pós tudo, assim. E foi um dos motivos de eu ter ido morar fora. Eu fiquei abalado emocionalmente por muitos anos. E agora que eu comecei a, tipo, falar, mas mesmo assim, às vezes, mexe, sabe? Então, respondendo a sua pergunta em relação a esses episódios, se eles me auxiliaram pra criação pra entrar em alguns detalhes específicos da vida do Marcelo, sim. E por isso que toda vez que eu saía da peça, eu ficava louco, doente, ficava tipo por 2 horas, eu ficava olhando pro teto, não conseguia falar com ninguém, chorando, assim, porque como a gente conversou, eu tava vivendo o que ele tava vivendo, eu vivi o que ele estava vivendo, eu não estava julgando ele, eu estava sendo aquela pessoa. Eu estava sendo aquela pessoa que foi… Você se conectou com a dor dele, né? Me conectei com a dor dele. O meu próprio coach mesmo, que estava trabalhando junto comigo, falou assim, olha, vai acontecer de você, e é muito comum, você vai criar uma certa empatia, não se assuste. É normal, porque nós somos seres humanos. Mas isso não vai justificar, ele não vai ser seu amigo, entendeu? Então, tiveram momentos que eu me emocionei durante o processo, porque da forma que o texto foi escrito, porque eu acessei a dor dele sendo espancado pelos pais, dele sendo vítima de prostituição aos 10 anos de idade, na Lapa, sabe? Então, assim, o ambiente vulnerável que ele foi exposto, a mãe dele já tinha problemas mentais. O pai não era presente, era alcoólatra, batia neles, ele era socado pelos avós. Ficava pulando de casa em casa. E aí virou garoto de programa com 10 anos. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como é que deve ser isso? Você ter 10 anos de idade e tendo homens na rua, mais velhos, vendo nessa situação de vulnerabilidade, tirando vantagem disso, né? De te acolher, né? E aí ele percebeu que ele começou assim, eu vou começar a cobrar. Porque ele não foi com esse objetivo. Mas os homens começaram mais velhos a abusarem dele. E ele começou a virar vantagem Aí ele falou, então, daquilo, né? vou começar a cobrar. E aí ele conheceu uma pessoa mais velha, que acabou ajudando ele e tal. E aí ele já tava tão… tum-tum da cabeça… que provavelmente também tem o histórico genético, né? Tem uma série de coisas, não é só esse trauma. Que alguém apresentou a igreja pra ele. A igreja… extremista evangélica, né? Eu não sei como que fala isso, mas eu sou super espiritualizado, mas eu não gosto de nada que é muito extremo. Sim. Acho que tem que ter um balanço. Essa onda conservadora, extrema, É muito conservadora, e ele já nessa situação vulnerável, interpretou que ele estava cometendo esses crimes com crianças, porque ele estava salvando elas da dor que ele passou na infância dele. Caramba. Então é muito louco, sabe? Daí como você não vai criar empatia? Não vou de jeito nenhum falar assim, não, claro, você deveria ter feito isso mesmo. Não. Mas você olhando a história de uma forma analítica, assim, por fora, você fala, caralho. E dá pra entender o quanto feriu ele aquilo. Sim. E isso mexeu muito comigo, porque eu fui o Marcelo. Ele tá ainda dentro de mim, né? Porque a gente vai continuar fazendo esse trabalho.
E nessa situação foi legal porque, como eu fiz o personagem dele e o psiquiatra, que era uma entrevista, a primeira entrevista de Que é super evaluação, interessante, assim. essa primeira conversa de evaluation deles, para saber se ele ia ser enviado para prisão normal ou se ele ia ser enviado para um hospital psiquiátrico. Porque se ele fosse enviado para prisão normal, ele ia ser morto no dia Lá seguinte. dentro, assim que ele caísse. Então, esse psiquiatra passa por esse que era e o mais louco, eu tive que criar o Marcelo e criar o psiquiatra, e eu mudava de um pro outro em questão de segundos. Então, meu corpo tava assim, uma hora tava no Marcelo, voltava pro psiquiatra. É difícil mudar as emoções também, né? Só que o do Marcelo, ele não tem tanta emoção. Ele fala com uma criança. Naturalmente, assim, como a gente, assim, num jantar, tomando um vinho, contando uma experiência de uma Nunca deixou viagem. de ser, né? Exato. E aí, o psiquiatra, que foi a única pessoa que poderia ter o boom de emoção. Então, o psiquiatra, ele entra profissionalmente, tentando diagnosticar, entender, porque ele tem uma decisão. É uma sentença de vida ou morte, que tá na mão dele. E se ele falar que ele deve ir pra prisão, ele tá assinando aqui, ó, vai morrer. Ou se ele merece ser tratado. Então, Nossa, tô falando muito sobre esse assunto. Não, a gente tá tá ótimo. Fica tranquilo. A gente Pode me cortar, tá? Estamos vidrados. A gente tá aqui, tipo… E aí, o psiquiatra começa, durante o processo, ele vai entendendo que, na verdade, ele que descobre. Ele fala, não, gente, ele realmente, durante o processo, ele descobre que não, ele realmente achava que ele tava fazendo bem. E aí ele começa a sofrer e passar por momentos de emoções diferentes e se revoltando porque ele interage com o público. Que nem supor, você é psiquiatra e eu sou seu amigo. Com ele é seu paciente profissional. Mas você chega em casa e fala, nossa, aquele paciente… Você sai um pouco do… Você é humana, né? Uhum. Então ele faz isso, o psiquiatra, ele conversa com o Marcelo, volta pra audiência e desabafa. Gente, vocês não tô acreditando, sabe? Tipo, ele mostra a emoção não só do profissional. E aí ele tem uma explosão, porque no final ele chega à conclusão que ele tem que ir pro hospital psiquiátrico. É uma história toda verídica, o texto foi inteiro baseado na realidade. E ele se emociona, ele pega o Marcelo pra filho. Porque ele não consegue, ele fala, gente, eu estou em choque. Eu estava revoltado com os crimes que ele cometeu. Eu continuo revoltado, mas agora eu estou em choque que… Ele tem essa explosão de emoção, porque ele fala… Não, ele realmente achava. E aí viver aquilo, cara, você contando essa história, tanto como psiquiatra, quanto com o Marcelo, quando ele conta durante a sessão que ele nunca matou nenhum adulto, porque na Bíblia dizia que as crianças vão pro céu, para não se preocupar, e que ele salvou eles de sentir muita dor. Aquilo, ó, só de pensar já volta de novo aquela sensação, porque eu lembro a sensação de eu atuando e sentindo por ele. Ele queria salvar as crianças de uma trajetória. E ele passou, né? Exato. Ele não queria que eles passassem aquela trajetória. E todo serial killer, na verdade, tem uma… São poucos os serial killers que nasceram assim. Sim. Você falando sobre isso, eu fui ler sobre o Maníaco do Parque. Eles fizeram uma biografia dele agora. E aí é muito isso. Ele, se eu não me engano, posso estar errado agora, quem fez a biografia ajuda, é a própria advogada dele que diz que ele não está apto a sair da cadeia. Que ele tem que continuar lá dentro. Que ele não pode sair. Ela advoga pra ele e ela diz pra ele não sair. E aí ela conta a trajetória, ela começa a contar. E vai muito em contra ao que você diz. Sim. Tudo que ele sofreu de bullying, de preconceito na infância dele, ele é homossexual, mas ele não se diz homossexual. Uhum. E aí você vê ele começa a cometer crimes com mulheres. Então ele começa, porque a vontade dele talvez não era nem… a vontade dele, eu usei o termo errado aqui, desculpa. Ele, se eu não me engano, ele tem vontade de fazer a transição. E aí ele não consegue. Eu li sobre também. Ele não consegue fazer essa transição. Ele não consegue se enxergar num corpo feminino. Uhum. Então por isso que ele começa a cometer os crimes que ele cometeu. Então vem muito do que você falou. É um olhar, tipo, que a gente tem que olhar lá atrás. Sim. Você certamente sofreu na sua infância. Sim. Antes a gente trouxe aqui o reality, porque o reality foi exposto. Sim. Assim como a sua trajetória toda agora também está sendo exposta. Sim. Mas por trás das câmeras, dos bastidores, nós também sofremos. Nós somos humanos, né? Todo mundo passou por pelas coisas… mesmas dores. Ou maiores. E que você vê que é louco, porque não te interrompendo, mas
as gerações anteriores, as nossas vós, a avó, bisavô, não sei se da parte de vocês, mas eles encaravam a dor, o sofrimento como, não, é assim que você vai crescer, é assim que você vai amadurecer. Falam que é mimimi até hoje em dia, né? Depressão é coisa da dor. Minha avó Não falava existe. depressão era coisa de rico. Era doença de rico, entendeu? Você não pode ter, vamos. Mas, e é muito louco isso. E psicólogo era coisa de louco, eles consideram. Até hoje, eu tenho algumas pessoas da minha família Quando é que que não… você vê que a dramaturgia tá muito presente em você? Quando é que você resolve, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou conseguir me comunicar com o meu público, eu vou conseguir colocar a minha vivência, a minha dor, a minha alegria, porque dramaturgia pra mim é o movimento do corpo, Sim. é aquilo que você traz. Como você disse, que você sai do espetáculo… quando você me diz, eu consigo sentir como não é só o seu emocional, mas o seu corpo também sai, tipo… Sim. Então, como é que você começou a ver isso? A falar, cara, eu quero esse caminho aqui, é aqui que eu vou me comunicar com o meu público e vou levantar minha bandeira. Cara, eu acho que a atuação é algo fascinante pra se conhecer melhor como pessoa. É uma maneira de conhecer o seu eu interior, é uma maneira de você conseguir compreender melhor o outro lado das outras pessoas, conseguir enxergar as outras pessoas de uma certa forma, porque é muito de escuta, de troca. Você tem que ter esse tato, esse feeling. Então, pra mim, eu acho que inclusive todo mundo deveria fazer esse tipo de curso, porque é muito… Ele salva vidas. Ele sabe? salvou a sua? Salvou a minha. E eu sou muito feliz e grato por isso. Sim, foi uma transição conturbada, porque você tem que largar tudo que você construiu, a zona de conforto, pra começar do zero, e a gente sabe E de que… certa forma você já estava consolidado nessa zona de Sim. conforto. E aí é isso que pega, mas eu falei, não, mas isso é vazio, isso não é o que eu quero fazer. Então, assim, pra mim não foi só me encontrar, eu sempre quis fazer isso, mas sempre fui zoado no colégio. Ah, a sua voz não vai rolar. Ah, seu jeitinho não vai rolar, sabe? Então sempre aquelas coisas ficavam na cabeça. E eu só faço papel de hétero. Sim. Não é eu que escolho, é muito doido isso, entendeu? Eu quero fazer, que deve ser mais legal fazer papel gay, porque eu sou gay, deve ser incrível, deve ser até mais fácil, né? Porque é mais natural. Mas eu criei essa barreira na minha cabeça. Não podia, imagina, eu não vou, a pessoa não dá risada na minha cara. Eu não sou bonito o suficiente, eu não vou vender, não vai dar pra fazer. Tem toda essa pressão que existiu. Quando eu liguei o Foda-se, falei, não… Eu tô com 30 e poucos anos de idade, não tô nem aí, vou fazer isso aqui agora. E aí foi uma descoberta incrível, porque além de ter quebrado essa barreira, eu me curei como pessoa. Eu me sinto uma pessoa melhor. A gente sempre tá evoluindo, mas eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa mais carinhosa com o próximo, uma pessoa melhor. E menos… com menos probleminhas na cabeça. E você vê que tá dando resultado também, Sim. como carreira, né? Que foi uma escolha certa, porque você escolheu você. Sim. E como é que é a oportunidade de conseguir viver vários eus? Porque é isso que a dramaturgia propõe pra gente, né? De certa forma. Você, ao longo de sua carreira como ator, você foi e vai ser várias pessoas. Sim. Isso é mágico, né? Incrível. Porque você consegue… todo personagem, independente se ele é tão distante de você ou não, você sempre insere o seu eu, né? Então, por exemplo, eu fiz Benvolio agora, que é o primo do Romeu na peça Romeu e Julieta. Aliás, fazer Shakespeare é um desafio, né? Eu ia falar isso agora há pouco. Foi ainda em inglês. Mas foi legal. Mas assim, por exemplo, o meu Benvolio não é o mesmo do teu Benvolio. Porque ele vai ter o teu toque, entendeu? Por mais que o texto tá ali dizendo o Shakespeare é incrível, né? Então o texto do Shakespeare, ele já te dá de bom beijado, assim, o que você tem que fazer. Né? Como que seu corpo tem que ir, se você presta bastante atenção. Por isso falam que a melhor forma de aprender a atuação é através Você do sente Shakespeare. a emoção no texto do Shakespeare. E aí, só que você criando… Você vai achar alguma coisa naquele personagem, mesmo se ele é completamente fora da casinha da sua realidade, que você se identifique em alguma coisa. E aí vai se tornar o seu. Por mais que os dois Benvolios, o seu e o meu, estão seguindo aquela mesma linha de raciocínio, mesma personalidade parecida, mas ele vai ter o seu eu. E isso que é legal, porque você consegue desenvolver várias personalidades. Não sei se é a forma certa, mas você consegue ver várias personalidades diferentes que você tem, assim. E também experienciar coisas que você… Na tua vida pessoal, você não iria viver. Sim. Que dia que eu vou viver a vida de um serial killer? Não existe isso na minha… Entendeu? Uhum. O que essa pessoa passou? Que dia que eu vou… Eu fiz um filme na Apple
TV Plus da… Que é o Play, né? Eu tive sexo com uma menina, mas que dia que isso vai acontecer na minha vida, entendeu? Eu sou 100% gay. Então, assim, são coisas que são legais. Eu me senti… Sim. Me falaram, nossa, mas você não ficou nervoso? Não, foi incrível. Foi tipo assim, o único momento que eu vou ter essa experiência agora. E foi… Vivi de cabeça… Claro que a gente não fez sexo de verdade, mas assim… Mas você viveu o personagem ali. Então, é legal, porque você vai… Tipo, adicionando experiências pra sua vida. Você traz o Play, e aí eu queria fazer uma pergunta baseada no Play também. Trazendo sobre o serial killer, porque pra mim a história foi fascinante mesmo, é fascinante. Eles têm um projeto de fazer um curta também, você acha? Ou você não pode falar? Ele vai ter audiovisual. Vai ter audiovisual. Um dos motivos de tudo que tá acontecendo aqui, desses procedimentos, É sobre isso. já a preparação pro… Não ficar fazendo procedimento pra Sim. poder fazer personagem. É porque existiam coisas que eu já queria… o autocuidado de resolver. Eu falei assim, tem que ser agora, porque não vou ter tempo depois. E é justamente porque vai ter audiovisual. Demanda muito tempo, né? Muito tempo. Mas eu tô louco pro audiovisual disso. Eu tava aqui pensando, falei, Tô caramba, louco. podia ter o audiovisual. Não é possível que não vai ter. E você disse que vão rodar aí o mundo, né? Quando é que vem pro Brasil? Porque a gente já tá curioso. Ano que vem. O ano que vem Agora, chega. A gente espera que… Eu tava conversando com o Thiago esses dias, que a gente tá terminando de fazer uns ajustes. Não sei exatamente a cidade que vai iniciar, mas muito provável Rio antes, eu acho. Uhum. E a ideia seria começo do ano que vem. Mas a gente não sabe se o texto vai estar pronto, porque o que eu fiz o solo show lá, ele foi de 45 minutos. Esse vai ser de 1h30, 2. Não vai ser só eu só vou fazer o Marcelo. Vai ter um outro ator que vai ser o psiquiatra. Então tem essa… E como que é conversar? A gente fala muito de furar bolha, né? A gente sempre traz que a gente fura bolha. Você furou várias bolhas. E como que é conversar com o público americano? Como que é essa conversa, assim? Como que é você olhar ali e você… Óbvio que na sua peça deve ter muitos brasileiros também. Nas suas redes sociais eu vi tem bastante brasileiro, mas também tem bastante americano. E como que é você conseguir furar essa bolha? Cara, eu sou filho de estrangeiro, Sim. né? Meu pai é nascido no Líbano, minha mãe é filha de italiano. Eu cresci nessa confusão de gente do mundo inteiro, não sei o quê, falando um monte de língua na minha frente. Eu não sabia nem que eu era, entendeu? De onde eu sou. Então, eu acho que eu me expus a culturas diferentes muito cedo já. Sim. Desde criança, dentro de casa. Então, e morando nos Estados Unidos há 11 anos, eu acho que eu tô mais adaptado à cultura deles hoje. Do que eles a sua, ou você eu a a nossa nossa aqui, né? apesar de eu amar. Eu queria morar aqui só aqui. Mas é que as oportunidades estão sendo tão legais lá fora. que eu preciso conseguir conciliar as agendas, e eu quero fazer isso. E você tá fazendo até um crescimento inverso, né? Normalmente crescem aqui e vão pra lá, você tá crescendo lá. Eu fiz de propósito. Foi uma decisão estratégica. Eu sou marqueteiro, né? Isso que é legal, esse negócio. Parece que eu já tive várias vidas. Eu tenho… já fui empresário, já produzi coisas, me envolvi com um monte de pessoas legais, aprendi com muita gente bacana. Eventos grandes. Então, assim, isso tudo tá sendo positivo pra mim. Porque, normalmente, quem faz arte tá focado só na arte. Por isso tem toda aquela equipe por trás pra ajudar. Então, apesar de eu ter essa equipe, eu quero participar, eu quero saber. Não, eu falei, não, tem que fazer assim, assim, assado. Porque eu já entro com a cabeça de, tipo… Isso é um business, eu amo fazer isso, me faz ser feliz, é espetacular, mas é business. Sim. Eu preciso achar uma forma de conseguir ganhar dinheiro fazendo Encara a isso. vida como uma empresa. Vai dar certo. Exato. Então, tipo, é o que eu encaro. Então, eu fiz de propósito essa transição iniciando nos Estados Unidos, até porque a imprensa não foi muito gentil comigo depois do reality. Não só comigo, com vários outros. E aí eu tava aqui traumatizado, apesar de eu ter tido outra oportunidade de trabalhar. E você fez reality numa época também que Não tinha existia. uma estigma de ex-reality show, né? Nossa, ex-reality não serve pra uma carreira artística. E não existia também esse negócio de bullying, nada dessas coisas, ninguém falava nada. Não existia esse Eles cuidado. deixavam. Esse cuidado que a gente tem hoje. Então,
eu fiz o caminho inverso propositalmente. Porque eu falei assim, agora essas pessoas Vão me vão ouvir. me valorizar. E daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as coisas lá, deu certo. Está dando certo, graças a Deus. E agora, muito grato com todo o respaldo e o apoio que eu tenho recebido da imprensa no Brasil, sabe? Seu nome Sim. tem Sim. circulado de forma muito positiva, né? E eu tô muito feliz, assim, com isso, que é só o começo, né? Claro. Mas a gente conseguiu recuperar, na verdade, um tempo perdido, que eu não encaro como perdido. Tinha que ser. Tinha que ser. Foi, entendeu? Poderia não ter sido daquele jeito, Aham. mas tinha que ser. E o legal é que você fez o limão à limonada. Foi brasileiro. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que ter um livro, não sei se vocês já ouviram falar, chama Três Portas. É um escritor. Já vou anotar aqui. The Third Door. Acho que The Third Door, mas acho que é Três Portas, a tradução exata como ele publicou do português. Ele é um jovem, filho de indiano. Com 18 anos, ele queria escrever. E os pais queriam que ele… Se eu não me recordo direito… Os pais, o sonho, trabalharam a vida inteira suado pra ele poder fazer uma faculdade boa. Tipo Harvard, alguma coisa do tipo. Ele não queria, ele queria ser escritor, Esse cara ele conseguiu, com 18, 19 anos, entrevistar as pessoas mais importantes de todas as indústrias que você possa imaginar. Bill Gates, Warren Buffett, Lady Gaga, todas essas pessoas, todas. Com 18 anos. Com 18 anos. Aí ele escreveu esse livro. E aí no livro, ele detalha as entrevistas com cada um. Imagina, com 18 anos você tem a oportunidade de conversar com o Bill Gates, cara. Sabe? Ele foi na raça mesmo, mandando e-mail, ele conseguiu. E aí, no final, a conclusão do livro é a seguinte: todas essas pessoas têm um negócio em comum. Nenhuma delas foi pela porta da frente ou de trás. Elas criaram a terceira porta. Sim. Todas. É incrível. E são indústrias completamente diferentes, entendeu? Então, o que ele quis dizer? Pessoas que querem ir atrás… Não vai ser pela porta da frente, não vai ser pela linha, pelo Ela VIP, vai pela de abrir trás. a própria Você vai porta. criar uma porta, vai criar oportunidade, entendeu? Então, eu levo isso muito comigo. Sim. Eu não vou ficar esperando o telefone tocar pra alguém me chamar pra fazer alguma coisa do que eu quero fazer. Eu vou fazer, eu quero me envolver e, eventualmente, se outras coisas acontecerem, ótimo. Mas você pega o caso da Fernanda Montenegro. Ela que se fez. Sim. Os convites eram depois. Eles produziam todas as peças que ela fez a vida inteira, era a produção dela. Entendeu? Não tinha convite. E aí o convite veio depois, né? Porque é muito fácil. As pessoas, elas querem esperar, querem você pronto, né? Aham. Aí esse nome já tá grande, já tá bom, a gente quer. Agora vai dar chance. Não. Não. Hoje em dia dá chance pra quem… Ai, tô muito incomodado com isso, mas desculpa. Fica tranquilo. Não, Fica tá. tranquilo. Tudo bem, se você estiver confortável, o que importa. Não, eu tô, mas ai, que saco, queria estar sem nada disso. O que a gente tava falando? Da Fernanda Montenegro. E das oportunidades. Das oportunidades. Então, é assim, é muito difícil encontrar alguém hoje, porque é muito business também, né? Como, sei lá, Netflix. Não vai chegar um ator X e vai dar a chance. Vamos fazer esse cara acontecer. E são testes e testes e testes e testes. Não, e outra vez, eles estão preocupados também hoje com o número. Sim. Porque diferente de antigamente, a gente tem precisão exata do número de pessoas que tá assistindo, onde tá, a idade, não sei o que, nananana. Por isso que estão enfiando digitais influencers em produções, né? E que eu acho que tudo bem, mas não pode deixar de lado as pessoas que realmente fazem isso com profissionalismo. Você quer colocar um influencer ali ou outro, beleza, mas não. Você não pode tirar uma atriz incrível pra colocar… enfim, eu não sei nomes, mas… É porque perde a qualidade da obra. Tem nada a ver. No entanto que eu conversei ontem sobre isso num outro podcast. Essa novela Vale Tudo. Vale tudo. Tem Tem um influência remake. nessa novela? Não tem, o que tá acontecendo? Na verdade, tem um cantor que é o… É essa que tem o L7? Não. Não sei. Eu acho que é uma outra novela que tem um cantor de trap. Mas tem uma pessoa que faz papel de influencer Também. na novela, né? Eu não sei se teve algum comentário que foi que, tipo, ó… Eu tava super empolgado pra… a pessoa falando pra mim, né? Eu tava super empolgado pra assistir essa novela, porque ela é legal, porque foi É um histórico e tal. remake. Já desisti. Porque poderia ter sido porque tem muito assim, negócio de influencers… Eles colocaram pessoas pra fazer papéis com base nos números nas redes sociais, na verdade. São atores que não são tão conhecidos, alguns e tal. Então, aí ele falou, ai, não… Aí ela falou, eu falei, ai, agora eu entendi. Então, assim… Eu acho que legal, beleza, tem que ter, porque tem que também trazer o resultado, beleza, mas você não pode Fugir, deixar de lado uma sair. Renata Sorrah. Cadê a Renata Sorrah Sim, trabalhando? Gente, você tá sim. entendendo? E Cadê você essas sabe que as pessoas? audiências das novelas têm refletido a isso, essas escolhas. Tem caído. Sim, caído, né? É isso que eu escutei ontem. Sim, sim. E muito.
vive até, assim, nas emissoras, uma luta pra tentar elevar a audiência. E não é dessa forma, certamente, né? Não. Eles estão até apostando em novos medalhões aí, estão lançando novela com antigos medalhões novamente, Trazendo, pra ver né? se traz de volta. Sabe que o número que mostra a sua visibilidade, o seu poder de influência é importante também no mercado americano, tá? Sim. Porém, a competitividade existe em todos os lugares, qualquer indústria. Mas a exigência lá é maior. Não é só ter número. Sim. Você não pode só ter número. Não vou te pôr na série X só porque você tem número. Você tem que ser bom. Bom, qual o seu conteúdo, Você se né? preparou. Qual o Se seu... você é um influencer, beleza. Mas agora você quer ser ator? Vai estudar. Uhum. Daí você se forma, treina. E aí vai e faz. Aí você vai ser um bom ator. E ainda vai usar da sua influência pra poder conseguir bombar ainda mais, Sim. de vender e ganhar grana, um monte. Porque você que tá trazendo o retorno de Aí sim visualização. você vai aliar o número com né? E você diz que vai rodar o mundo e aí você tem um gap, né? E aí, a minha curiosidade fica como é que faz Aí quando lá você vem. retomar? Não, quando você retoma esse papel, você retoma de outra forma, com outra visão, muda, você acha? Você acha que você se aprimora mais, se conecta a outras dores desse personagem? Atuar em teatro, cada dia é diferente. Dizem que é diferente teatro e televisão, né? A sua experiência, ela é diferente todos os dias. Qual que vocês gostam mais, assim? Ou você, qual que você gosta Eu, se mais? eu pudesse, ficaria fazendo teatro a minha vida inteira, porque é incrível, porque é real. Mas eu preciso ganhar dinheiro. O grande problema é esse, né? Não adianta. Então, mas eu amo também cinema, né? É legal, eu gosto do ambiente, aquela confusão, um monte de gente, tipo, todo mundo se ajudando. É legal, é divertido. Mas em que diz respeito à arte, o teatro é o único lugar que você consegue, de fato. Novela, você pensa? Sim, tá nos meus planos já. Ó, vem aí, hein? Vem aí. Eu tô conseguindo puxar algumas coisinhas aqui. Então, viu? Mas eu acho que, cara, e aí no teatro é isso. Cada dia que você responde essa pergunta como se vai ter emoção diferente e tal, cada dia é uma emoção diferente. Porque se você se permite viver aquilo de forma genuína e pura, encarnando aquele personagem, você pode se surpreender cada dia. E vamos falar agora de uma pauta que é uma pauta nossa, em comum, Sim. Tá. que é a diversidade. Sim. A Tá. gente tá em junho, mês da diversidade. Inclusive vai ao ar aqui na semana da Parada LGBT de São Paulo. Aliás, você vai pra parada, pretende ir, Eu não vou participar? poder. Ainda vai estar se recuperando, né? Uhum. E como é que foi pra você se descobrir como gay? E aí uma outra curiosidade também, é diferente ser gay aqui, ser gay lá nos Estados Unidos, o tratamento, a forma… Porque aqui a gente ainda vive uma… evoluiu, mas ainda é uma coisa violenta. É o país que lidera a morte de pessoas transexuais. É diferente nesse quesito? Era, mas com tudo que tá acontecendo, eu não sei se vocês estão acompanhando com o Governo nosso novo Trump. presidente, né? tá Retrocedendo. retrocedendo, né? Então, tá Nós perigoso. Nós tivemos as Na trevas verdade. aqui por um tempo também. Teve um tempo escuro aqui. Sombrio. Então, e tá ficando perigoso. Sim, imagino. É triste Sim. ver esse retrocesso. Mas eu acho que, tirando isso, que essa fase, que não vai durar pra sempre, Uhum. não, é incrível. Mas ainda mais em cidades como Los Angeles, Nova York. É maravilhoso ser gay nessas cidades. É maravilhoso ser gay, mas nessas Sim, sim. Isso é ótimo. Eu falo que se eu pudesse escolher, se tiver Viria outra de vida, eu quero novo, voltar por favor. gay. Eu também. Não quero ser hétero, Acho que porque também, hétero é viu? cafona, hétero é breca. E outra coisa, eu queria ser mulher gostando de mulher. Eu quero ser homem, Eu- você Bem homem também. específico, né? Ó, Deus, na próxima vida, manda de Mulher, novo, gostando tá? de mulher, tá tudo certo. Não tem nada pra mudar aqui. E aí, pegando esse gancho, você diz sobre a pluralidade, assim, de ser filho de imigrantes, né? Aham. De ter uma mãe… A mãe é italiana, é isso? É isso. A mãe italiana, um pai libanês. Nasce em São Paulo também, que é a cidade onde tudo acontece. Aqui Sim. em São Paulo tudo acontece. E eu acho que a gente tem esse privilégio também de… Talvez não como Nova York ou Los Angeles, mas a gente ter uma mente mais aberta, Não, né? São Paulo é uma cidade evoluidíssima, Sim, gente. sim, São Paulo, São Paulo não é Brasil. exato. É muito fora da É como se fosse realidade. outro né? país dentro, né? Exato. E aí, como que foi pra você… a gente usa descobrir, mas não é descobrir, que a gente já nasce, a gente já sabe o que é. Mas se entender. né? Se entender gay dentro de uma família tão plural, como é que foi a sua aceitação? Como que é ainda hoje? Porque acho que é importante a gente discutir isso. Eu morava fora,
Eu morava na Austrália Aham. quando eu tinha 15 anos, porque a família do meu pai mora lá e me mandaram lá com eles. E era a época de MSN Messenger, lembra? Sim. Meu Deus, Vamos tinha entregar a ICQ, idade mas- agora. É verdade. Eu era tão novinho, você fica pensando, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu tava indo pro Brasil na semana seguinte, aí eu falei, bom, os meus pais estão morrendo de saudade de mim. Eu vou fazer assim, eu vou contar pra eles pelo MSN Messenger um dia antes de eu ir pro Brasil. Corajoso. E aí quando eu chegar lá, eles não estão preocupados em me ver, tal. Nem vou pensar nisso. Aí eu fiz isso mesmo, mandei mensagem no Messenger, sou gay, isso aqui, aquela pessoa que é meu amigo. Eles X, estavam ele é online meu- ou você mandou Na offline verdade, e deixou? não, mandei conversando. Ah, tá. E aquela pessoa X é meu namorado, não é meu amigo. Só pra vocês saberem, que ele que convivia muito com a gente, né? É o meu primeiro namorado. E aí vim pra cá. Minha mãe ficou um pouquinho. Italiana, Mas ela é uma né? travesti hoje, entendeu? Só que ela, assim, no sentido assim, mulher tá nem aí. Peruana, É, né? peruana. Mas o meu pai foi difícil. Sério. Uhum. Meu pai ficou sem falar comigo por 7 anos. Caramba. Sim. E como que é esse retorno, esse resgate de pai e filho? Não tem, né? Não tem. Ah, vocês ainda não... Não, tem, mas não é mas- o mesmo. mas perdeu. O período que a gente não tem, não tem. Sim. Mas eu amo ele, a gente tá bem Claro. hoje. Eu acho que conforme. E também, cara, eu tento entender um pouco do lado dele. Aqui, tudo tem os dois lados da moeda, Sim. eu acho, né? Pô, ele cresceu num país Sim. muçulmano, foi pra guerra, não exige. Minhas primas usam burca, Sim. entendeu? Então, assim, é bem tradicionalzão mesmo. Então, pra ele, na cabeça dele, tipo, É um pecado, né? ele Grande mudou. E ele pecado mudou na pro cabeça Brasil dele. quase com 40 anos de idade. Não é que ele foi criado aqui. Sim. Então, eu não tinha maturidade suficiente na época pra entender isso. Então, eu sofri bastante. Hoje, a gente fala abertamente, eu e ele, a gente é amigo. Não como eu sou da minha mãe. Sim. Mas tá tudo bem, tá tudo certo hoje. Eu acho que o mundo evolui junto e isso foi Que tudo. bom, né? E eu acho, a gente traz sempre, a gente quer sempre trazer grandes nomes. Você, a gente trouxe outras pessoas muito importantes que sentaram aqui. Recentemente trouxemos um psicólogo também trans aqui pra conversar. Porque eu, quando criança, me faltava essa representatividade de olhar e tipo assim, poxa, olha onde o cara chegou, ele tá estrelando lá em Nova York, sabe? Tipo, e ele é gay. Sim. Então eu também posso, eu também Sim. vou chegar ali. A gente, antes de vir pra cá, nós estamos fazendo uma matéria sobre a parada gay, porque é a maior do mundo. Sim. E é muito importante falar sobre, a gente tá no mês da diversidade, e a gente falou com um dos idealizadores da parada. E aí ele começou a dizer lá atrás qual eram as pessoas que que ele olhava e ele se inspirava. E uma das inspirações dele traz muito essa pauta gay, mas não é gay. Então a gente tem muito. Lá atrás tinha muita essa falta de representatividade, Sim. que é o que pra gente aqui você tá representando agora. Quando eu falei que você tá levando a nossa bandeira pra fora, não é só a bandeira brasileira, não é só a bandeira italiana também que você traz, libanesa, mas a bandeira do orgulho LGBT Sim. mesmo, das pessoas que estão em casa, na internet, numa rádio, olhar e falar assim, cara, tipo, é um ator. Ele teve toda uma trajetória, ele sofreu bullying, talvez durante a vida dele inteira, Até em rede e nacional. até em rede nacional. E olha onde ele chegou, então eu também posso. Sim. Então, por isso que é importante a gente trazer pessoas que tenham essa importância, essa relevância. E essa pergunta mesmo, de falar, talvez de tocar num lugar que não seja legal. Sim, né? eu na verdade, eu recebo mensagens toda hora Sim. de pessoas falando, ai, muito obrigado, Sim. você me inspirou. E é muito bom, porque a gente sempre se inspira em alguém, né? Aham. E é muito legal quando você consegue inspirar as pessoas para positivo, para se aceitar. Sim. Tive pessoas perguntando, mas me ajuda, como que eu faço para contar pros meus pais que você foi tão corajoso, e era isso, e agora você tá fazendo isso e aquilo, nananana. E é muito, e é toda hora, Sim. sabe? Eu fico muito feliz. E tem um professor meu, ele é um senhor de idade, hoje tem 75 anos, ele falou assim, o mais legal de atuar é que você pode mudar a vida das pessoas. Sim. Sim, as novelas trazem pautas muito importantes. Você toca a vida das pessoas. Então ele falou assim, pra mim, tô aqui, vou fazer uma peça no teatro ou na TV, o que for, com propósito. E se eu tocar não vou fazer já pensando que eu vou tocar, mas se eu tocar uma vida
fazer uma família se reconciliar através do que aconteceu, ou pessoas se amarem de forma diferente, ou se autocuidar. Eu já tô. Ele se arrepiava, toda vez que ele falava, ele chora. Então é isso. Sim. Você fazer coisas que você ama, conseguir fazer coisas que você ama e ao mesmo tempo tocar a vida das pessoas de forma positiva, Não tem. eternamente grato. Sim. Pra gente encerrar aqui hoje, que ator você sonha trabalhar brasileiro? E que ator ou atriz é sua grande inspiração? Wagner Moura, ou Selton Mello, Incrível. ou Alice Braga. Nossa, só fera. Tá Mas ótimo, tá incrível. Mas tá perguntando, né? Mas tá ótimo, tem que levar o sarrafo lá em cima mesmo. Tem que ser os melhores, né? Fernanda Montenegro. Ela, pra mim, Ah, ela é maravilhosa, né? Ela- Só de olhar pra ela, você sente um amor, assim. Ah, e qual a outra pergunta? Fora. Fora. Ah, com quem eu quero atuar fora? É. Sim. Ai, meu Deus. Seria um sonho atuar com Robert De Niro. Muito bom. Acho que seria incrível mesmo. uma loucura. E vai chegar lá, tenho certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele se formou na mesma escola que eu, inclusive. Olha lá, um presságio. Já, ó. Já tá na metade do né? caminho. Quem sabe? Mas seria incrível. E aí, planos pro ano que vem, além dessa peça, você já tem novela, filme? Claro, você não pode citar algumas coisas, mas já tem coisa no caminho. As A gente pessoas tem vão coisa, te encontrar. vão me E boas, encontrar, né? coisa legal. Por favor, Bastante coisa aqui. volte aqui pra falar Com sobre. certeza. E quando lançar a peça, avisa pra gente que a gente que a gente quer ver. Pô, a gente Não, vocês estão convidado. intimados. Com a ir. certeza. Com certeza. E aí, depois do que a gente conversou, vocês vão ficar pensando: ó, será que ele tá vivendo aquilo lá que ele conversou com a gente? Olha lá, a troca da emoção. E depois a Sabe? gente chama pra contar. Inclusive, eu vou chegar em casa e eu vou ler sobre. Leia. Vai ver. Eu vou ler sobre. É curiosa, Porque a história bem Eu curiosa. tava aqui falando, a minha cabeça tava. Eu viajei na ideia, assim, é muito interessante, é extremamente interessante. Eu adorei o papo com vocês, gente. Muito obrigado, vocês são Nós que adoramos. incríveis. Nós amamos Eu queria muito. ter tido mais assim, tempo, foi tão Verdade, rápido, meu Queria Deus. ficar Passa 2, 3 rápido, horas, né? pelo É, amor eu poderia de ficar Deus. aqui, ó. Passa muito rápido. Vamos marcar uma cerveja no Por bar. favor. Por favor. E Muito retorno, obrigado. por favor. Com certeza. E obrigada por levar nossa Obrigado bandeira, vocês, de verdade obrigado mesmo. vocês por Por essa tudo. representatividade. Tenho certeza que todo mundo que tá em casa se inspira muito na sua história, na sua trajetória. Sigam ele, vejam Onde os te trabalhos encontram? dele. Quais são suas redes, por favor. Ah, eu não sou muito de rede social, né? Mas eu tô lá. O Instagram é o Haysam Ali, @HAYSAMALI. Não é digital influencer, é ator, né? Mas lá vocês vão ver todos os projetos dele. Coisa de projetos eu posso, mas eu não. Ai, eu não tenho paciência, não. Mas a gente vai consigo. colocar postar o café também. da manhã. Alguém me ajuda, que eu não sei fazer. Mas nós vamos colocar também os próximos passos. Tá bom, porque eu não sei Tá bom, fazer. pode deixar. Não sei fazer. Mas é isso, gente, muito grato. Nós Imagina. estamos muito gratos por você ter vindo até aqui. E Obrigado. espero ver Aliás, vocês em breve. pós-cirúrgico, Nos vemos, E nos olha, na humor tá aí. próxima vez, acho que a próxima vez que a gente vai se ver, vocês vão assistir a peça. Tá? Ah, Isso já é por favor. fechado, hein? Fechado, Fechou. quero Combinadíssimo, muito, Vamos lá. muito. E a gente Fazer os vai, ba- a gente vai vamos fazer os bastidores, a gente te entrevista lá, a gente Tá bom. faz uns Tá quadros bom? na rua. Combinado. Combinado. Então, a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Boa parada LGBT. Curtam sem moderação. Um beijinho muito na boca. Por favor. E não se esqueçam de Muito. lutar pelas nossas causas. Levante nossa bandeira, leve o leque, Sempre, aliás. é. Todo mundo que for esse ano leve um leque, que é um grande instrumento de luta pra gente. O pessoal da parada tá pedindo. E vamos também olhar pra história dos LGBTs mais 60 anos. Tchau, 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 galera. Obrigado, gente.